Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Minha pergunta é com relação a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, sobre o batismo dos mortos. Eu queria saber qual é a verdadeira interpretação sobre esse capítulo e versículo. What does that mean? 1 Coríntios 15, 29 diz: De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então batizam por eles? The common understanding of people regarding that verse is the understanding of the Mormons, because in Mormonism, they practice baptism by proxy. They will call the name of somebody who is dead, apply it to you, and you will be baptized in the name of your beloved father or beloved grandfather, in order to save your beloved grandfather. O entendimento comum a respeito do teor deste versículo é o entendimento adotado, por exemplo, pelos Mormons. Os Mormons, na igreja Mormon, eles têm aquilo que eles chamam de batismo por proximidade, batismo por correlação, ou algo desse tipo, onde o indivíduo que é batizado, os nomes dos ancestrais ou dos parentes, dos entes queridos mortos, já falecidos, daquele indivíduo que está sendo batizado, os nomes deles são citados de maneira que o batismo que está sendo aplicado a ele se estende também a seus entes queridos já falecidos. Ou seja, eles batizam os mortos. Na igreja dos Mormons, eles batizam os mortos. But you notice the verse, it is not baptism for mortos. Entretanto, se vocês prestarem atenção ao teor deste versículo, não é batismo para os mortos. Sim. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Sim. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizar por eles? There is no baptism para os mortos. Não existe batismo para os mortos. O que diz Por ali é quê? batismo pelos mortos. Por quê? Por quê? Eclesiastes 9:10. Vamos ler. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem há conhecimento, nem sabedoria. So the sepulchre is mentioned there. Portanto, o que é mencionado aqui é o sepulcro. Sim. When you are dead, there is no conhecimento, sabedoria, atividade, nem planejamento. You cannot do anything when you are dead. Você não pode planejar absolutamente nada quando você está morto. And if you are dead, even if they baptize you 1,000 times, you do not realize that there is no conhecimento. E quando você está morto, podem batizar você 1 milhão de vezes, que você não vai ter a mínima consciência de que você foi batizado depois de morto. You cannot even say amen. Você nem pode dizer amém. 9:5, Eclesiastes. Vamos ler. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Cannot even say amen. Os mortos não sabem coisa nenhuma, portanto, nem sequer podem dizer amém. So, the verse was misunderstood by the Mormons. Portanto, aquele versículo inicialmente mencionado, 1 Coríntios 15, 29, é interpretado incorretamente pelos Mormons. Vamos ler outra vez e analisar de outra maneira. Que farão os que se batizam pelos mortos? So, what is being baptized are not the dead, but the living. You get the point? And they Percebem? are being baptized pelos mortos. Percebem? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Não é o batismo para os mortos, é um batismo pelos mortos. Os indivíduos que são batizados neste versículo estão vivos. Eles são batizados pelos mortos e não mortos que são batizados. Não são os mortos que são batizados. São indivíduos vivos que são batizados pelos mortos.
I was baptized myself. I submitted myself to baptism because of the dead. Eu, por exemplo, fui submetido ao batismo pelos mortos. Why? Por quê? Because the dead teach you something. Porque os mortos ensinam uma coisa para você. That one day you will also be like them, dead. Que um dia você será igual a eles, morto. Sim. And absolutamente os mortos will be ressuscitados and face judgment. E que absolutamente todos os mortos um dia serão ressuscitados e se depararão com o julgamento, com o juízo. And if you do not accept baptism, you will perish, you will not be worthy E se to você- enter God's kingdom. E se você não aceitar o batismo, você perecerá. Você não será digno de herdar o reino de Deus, o paraíso. That's why, because there are already people who are dead, and I know that I am going to die someday, I submitted myself to baptism because I believe even if I die, I cannot escape the judgment day when God will resurrect the dead and face judgment. So in order to evade the judgment and the wrath of God, you have to be baptized because you are going to die someday. E devido ao fato de existirem os mortos, eu fui batizado pelos mortos. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que um dia eu estarei nesta condição, um dia eu morrerei. Consequentemente, para evitar ser vítima da ira de Deus, para evitar me deparar com o juízo, sendo submetido ao julgamento e sendo condenado por Deus ao tormento eterno, para evitar a condenação eterna, para herdar a salvação, eu me batizei. Por quê? Pela minha consciência também da existência dos mortos e de que um dia eu estarei nessa condição. That's why the Bible says, de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? If the dead will not rise again, why do you have to be baptized? Forgo baptism. Let us not serve God anymore, because after that nothing more. E é por isso que o significado deste versículo, o significado mais profundo deste versículo é o seguinte: existe a ressurreição dos mortos. Todos os mortos um dia serão ressuscitados e encararão o julgamento. E se não existisse a ressurreição dos mortos, então você abandonaria o batismo. Você diria: para que eu vou me batizar? Não tem ressurreição, não tem julgamento. A consciência da condição dos mortos e o fato de você ter essa consciência induz você, influencia na sua decisão de aceitar o batismo para que você não se depare com a segunda morte, na eventualidade de, passando pelo julgamento, você ser condenado e ir para a segunda morte. And if there is no resurrection of the dead, why even bother to obey the commandments? Porque a verdade é que se não houvesse a ressurreição dos mortos, por que nós nos incomodaríamos de obedecer aos mandamentos de Deus? É ou não é? Se não houvesse a ressurreição dos mortos, então vou obedecer aos mandamentos de Deus para quê? It's very good for the flesh to have more than one wife. É muito conveniente para a carne ter mais de uma esposa. Para a carne, é muito conveniente você ter mais de uma esposa. É muito conveniente para ganhar dinheiro, roubar. Para ganhar dinheiro, é muito conveniente roubar. Que é mais do que you labor for so hard and then you get a little pay. It's better to steal. É muito mais fácil, ao invés de você trabalhar arduamente para ganhar dinheiro honestamente, entretanto ganhar uma quantia módica, irrisória, é muito mais fácil e muito mais lucrativo, você tem um lucro muito maior se você simplesmente roubar. É ou não é? É uma coisa muito mais fácil para a carne, simplesmente roubar. Para que eu vou trabalhar se eu posso roubar? Ganho muito mais roubando. Sometimes doing what is not right is easier to the flesh than doing what is right. Na verdade, às vezes, fazer aquilo que não é certo é mais fácil para a carne do que fazer o que é certo. Na maioria das vezes, na verdade. But why are we trying to do what is good? Entretanto, por que nós estamos tentando fazer o que é bom?
Because there is a resurrection of the dead. Porque existe a ressurreição dos mortos. We will be answerable to God for whatever thing we have done on E earth. nós responderemos a Deus por qualquer coisa que nós tenhamos feito na terra. And the dead have taught us something good, E os mortos nos ensinam algo bom, that we cannot escape death. We will also die. que nós não podemos escapar da morte, que nós morreremos também. And before that day comes, we must be baptized. E antes desse dia chegar, antes do dia da morte chegar, nós temos que nos batizar. And I must emphasize, with the true baptism. E devo enfatizar, diz o irmão L, com o verdadeiro batismo. You must know what is the proper baptism. Vocês devem conhecer qual é o verdadeiro batismo. Qual é o And we batismo will correto. receive that baptism pelos mortos. E receberemos esse batismo pelos mortos. Because we will be one day one of them. Por quê? Porque um dia nós seremos um desses mortos. Um dia nós morreremos, afinal. Nós seremos mortos também um dia. That's why that Bible was, because you see, the content of 1 Corinthians 15. There are members in Corinth who said that resurrection have already passed. That is the topic of the Apostle Paul in chapter 15. Uma coisa que nós devemos compreender a respeito de 1 Coríntios capítulo 15 é que o povo da igreja de Deus em Corinto estava acreditando que a ressurreição já havia passado, que o conceito da ressurreição representava um conceito de outrora que não era mais válido. É por isso que o apóstolo São Paulo mencionou isso, para que eles compreendessem a verdade. 1 Coríntios 15:12. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? There are people in Corinth that says that there is no resurrection of the dead. Haviam pessoas em Corinto que estavam pregando que não havia ressurreição dos mortos. Let us read on 13. Aí vamos ler o versículo 13 agora. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. 14. E se Cristo não foi ressuscitado, logo vá a nossa pregação. E também vá a vossa fé. That's why there are people in Corinth who doubt the resurrection of the dead. They say there is no resurrection. E é por isso que houveram pessoas em Corinto que duvidavam da ressurreição dos mortos. Eles afirmavam que não havia ressurreição dos mortos. And the Apostle Paul continues to clarify that until it reached 15:19 verse. E o apóstolo São Paulo continuamente prestava esclarecimentos a respeito deste tópico, concernente a este tópico precisamente, e foi até o Until he versículo... reached 15:28, when he said that we must be baptized because of the dead, because the dead teaches us something. Até que alcança o versículo 28 e o versículo 29, onde ele diz, temos que ser batizados pelos mortos. Ou seja, temos que ser batizados porque um dia estaremos na condição de mortos também. In fact, in verse 24 he said, before 29, he said in 24, Ele diz no versículo, de fato, ele afirma no versículo 24, e a gente pode ler aí. então virá o fim. There is an Então end. virá o fim. There is an end. That's Haverá why um before fim. that end comes, we must be subjected to baptism. E antes do fim chegar, nós temos que nos submeter ao batismo. See, that is the answer to that. Esta é a resposta para a sua pergunta, minha irmã. But never baptize Columbus. Yes, the discoverer of America. Am I going to ask you, Brother Julius, I will baptize Columbus so that Columbus will be saved. Nossa. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Verbo y del Espíritu Santo, en nombre de Columbus. O irmão ele está dizendo assim, mas nunca, jamais se deve batizar Colombo, Cristóvão Colombo, descobridor da América, né? Você nunca, jamais vai chegar assim em mim, por exemplo, e falar, irmão Júlio, te batizo em nome do Pai e do Verbo e do Espírito Santo e de Colombo. E Colombo vai alcançar a salvação, porque eu estou batizando Colombo agora.
tantos anos depois da morte de Colombo, porque você vai ser o instrumento através do qual eu vou batizar Colombo e Colombo vai alcançar a salvação, porque eu batizei Colombo por você que é descendente direto de Colombo. Não procede, isso é absolutamente incoerente. That idea is an invention of the Mormons. Essa ideia aí é uma invenção dos mormons. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá.